Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula do curso de Química Geral 2 da UFPE. Eu sou João Bosco Paraíso. Este é o nosso último de 16 vídeos sobre o tema estrutura atômica. No final deste vídeo nós daremos as orientações sobre o novo tema que nós vamos falar e onde vai se encontrar os próximos vídeos. No vídeo passado nós discutimos o chamado efeito de blindagem da carga nuclear pelos elétrons mais internos e o princípio da construção de uma configuração eletrônica. Com esses dois conceitos, nós podemos montar a configuração eletrônica de qualquer átomo e podemos organizá-los em forma do seu número quântico NL, na chamada tabela periódica dos elementos. Neste vídeo, nós vamos falar de algumas propriedades físicas dos átomos na tabela periódica e isso vai ser muito importante para o assunto que virá, que é a parte de ligação química. Então aqui está a tabela periódica, ela pode ser encarada como uma matriz, onde nas linhas ela é organizada a partir do número quântico n e as colunas em termos do número quântico L. E os átomos são colocados de uma forma crescente no número atômico, da esquerda para a direita. Então começa do hidrogênio, que é Z igual a 1, hélio Z igual a 2, então pula para a próxima linha, lítio Z igual a 3, e assim segue até o final da tabela. Nós vamos falar hoje sobre 4 propriedades, vamos falar sobre o raio atômico e 2 energias, a de ionização e de afinidade eletrônica. E a partir dessas 2 energias vamos definir e discutir o conceito de eletronegatividade. Para o raio, vamos analisar aqui esse gráfico que descreve a função de probabilidade radial de encontrar o elétron em função da distância para o orbital 1s. Então, por exemplo, poderia servir para o átomo de hidrogênio. A gente vê que o máximo dessa curva acontece aqui num valor de 1 vezes a zero. E esse poderia ser, portanto, uma ideia de qual que deveria ser o tamanho desse átomo. Ocorre que a gente vê por essa figura que existe uma probabilidade menor, mas também possível, acima de A0, que, por exemplo, poderia ser nesse novo ponto pontilhado, o que vai corresponder, portanto, a um novo limite para o tamanho do átomo. E a probabilidade de encontrar o elétron ainda pode ser maior, pode ser, por exemplo, esse novo valor aqui pontilhado, que vai corresponder a um outro raio. Portanto, para a gente fugir da subjetividade de qual que seria o limite do tamanho de um átomo, até que ponto eu deveria considerar a fronteira desse átomo, as pessoas partem para utilizar experimentos onde, a partir dos dados experimentais, é possível determinar esse raio. E uma das maneiras interessantes de determinar este raio é a partir da difração de raio-x. É uma técnica que é bastante utilizada para determinar as coordenadas cartesianas dos átomos e, portanto, a distância entre dois átomos numa estrutura molecular, iônica, etc. Por exemplo, imagine que você tem o carbono na forma de diamante, que é ilustrado aqui na figura ao lado, e o carbono é caracterizado no diamante por estar conectado a 4 outros átomos vizinhos. Cada átomo de carbono possui 4 outros vizinhos, onde ele forma uma ligação simples, cujo valor do comprimento da ligação é 1,54 angstroms. Então imagine 2 átomos de carbono vizinhos, representados por esferas, e o centro dessas esferas está numa distância d, que é determinada a partir da difração de raio-x. Nesse caso, a gente pode estimar o raio como sendo a metade dessa distância. No caso, 1,54 em torno de 0,77 angstroms. E nós já vimos para a expressão que estima para átomos com muitos elétrons a posição média, ela é dada por essa expressão que aparece aqui embaixo, que ela é muito parecida com a expressão do raio para o átomo de hidrogênio. Só que tem aqui no denominador, no lugar do Z, o Z efetivo, e aqui dentro das chaves tem um termo aqui que se soma ao número 1, que vai criar o diferencial de avaliação da posição nos átomos com muitos elétrons. Bem, essa expressão aqui diz o seguinte para a gente: na medida que o N vai crescendo, o raio, a posição média do elétron vai crescendo. Porém, quando você define um dado N, por exemplo, você está no segundo período e você começa a andar para a direita na tabela periódica, você começa a ver que o Z vai crescendo aos poucos, né? E na medida que o Z cresce, o raio vai diminuindo. Por esta razão, a gente vê aqui nessa figura que é colocado no eixo Y o raio atômico e no eixo X
o número atômico, que para um dado n, à medida que o n cresce, vai de 1 para 2, para 3 e para 4, o raio vai crescendo. E uma vez que você determina um dado n, por exemplo, n igual a 2, quando você anda para a direita na tabela periódica ao longo do segundo período, o raio atômico começa a cair até chegar lá no final do período. Esse comportamento também ocorre aqui para o sódio até o argônio no terceiro período. E no quarto período, do potássio, ele cai e você vê que ele tem um patamar aqui mais ou menos estável e depois ele volta a cair. Nesse caso aqui, a gente associa essa mudança na taxa de queda do raio atômico com Z aos átomos que estão na chamada série de transição, e que envolve orbitais do tipo D. Então isso a gente vai ver mais à frente, que é relevante, vai ser bem interessante para quando formos estudar química de coordenação. Vamos falar agora de uma outra propriedade, que é a energia de ionização, e essa é tida como a menor energia para você arrancar um elétron de um átomo neutro em fase gasosa para transformá-lo numa espécie carregada positivamente. Isso pode ser representado através desta equação, onde x vai a x mais um elétron. E a energia envolvida nesse processo é a energia de ionização. Claro que uma vez que sai o primeiro elétron, é possível, se ainda houver elétrons nesse sistema, arrancar esses elétrons remanescentes. Então é possível, por exemplo, pensar numa segunda energia de ionização, onde o cátion formado na primeira etapa pode perder novamente um elétron e se transformar agora numa espécie com carga 2+, e a energia nesse caso é, como eu falei, a chamada segunda energia de ionização. Você pode promover novas ionizações. Entretanto, vale lembrar que cada vez que perde um elétron, o cátion que se forma ele é menos estável que o sistema que o originou. Portanto, na medida que vão saindo mais elétrons, essa instabilidade vai aumentando e pode se tornar eventualmente difícil de detectar a presença dos produtos dessa transformação. E, portanto, pode ser mais difícil de mensurar essas energias de ionização. Vamos avaliar aqui nessa tabela qual é o comportamento da energia de ionização, da primeira energia de ionização, quando o Z, o número atômico, varia. E nós colocamos aí um exemplo para 19 átomos da tabela periódica, os 19 primeiros, que vai do hidrogênio ao potássio. A gente espera que o Z vai aumentando, então a energia de ionização deve aumentar. Quando a gente olha para os números são bem interessantes. De fato, do hidrogênio para o hélio aumentou, como era esperado, porém do hélio para o lítio diminuiu esse valor. A partir do lítio até o neônio, ele começa a crescer. Ele vai, por exemplo, 0,52, 0,9, 0,8, 1,09, 1,40, 1,68, até chegar em 2,08 megajoules por mol, que é a unidade que está aqui nessa tabela. Muito bem. A partir daqui do neônio, você vê que novamente há uma queda, tal como aconteceu do hélio para o lítio. Então aqui do neônio para o sódio cai para 0,5, que é um valor relativamente parecido com aquele lá do lítio, e depois ele começa a ir subindo, né? Vai subindo até chegar no argônio. E depois, quando chega no argônio, ele cai novamente. Essa mudança de sobe, cai, isso deve estar lembrando, para quem assistiu o vídeo passado, é o comportamento do Z efetivo, que está colocado aqui no gráfico da figura ao lado. O Z efetivo, ele tem um certo valor para o hélio, depois ele cai para o lítio, quer dizer, quando ele muda de n igual a 1 para n igual a 2, ele cai e depois ele vai crescendo. Quando chega lá no neônio, ele cai e depois começa a subir novamente. E, de fato, a energia de um dado estado, a gente sabe que a expressão para a energia em sistemas multieletrônicos é bem parecida com aquela do átomo de hidrogênio, só que aqui no lugar do Z a gente bota o Z efetivo. E, de fato, quando o Z efetivo vai crescendo, a energia de um dado estado vai ficando cada vez mais negativa. E lembrando que a energia de ionização é a energia para tirar o elétron de um estado N para o N igual a infinito, onde a energia é igual a zero. Então, repare só, a diferença entre a energia do estado e a energia do N infinito, que é zero, é esse valor. Quando o valor do Z efetivo vai aumentando, uma vez que o N está fixo, por exemplo, N igual a 2,
Quando o Z efetivo vai se tornando maior, a energia desse estado vai ficando mais negativa, mais negativa, mais negativa. Logo, a distância aqui para o zero vai se tornando maior. Porém, quando você chega no final de um período, né, no átomo, no gás nobre lá, na extrema direita do período, e passa para a linha seguinte, você aumenta o N. Ao aumentar o N, a energia vai ficar menos negativa. Então, a diferença para o zero fica menor. É o que justifica essa queda, como se observa, por exemplo, do hélio para o lítio, ou, por exemplo, do neônio para o sódio, ou do argônio para o potássio. E aí, novamente, na nova série, no novo N, à medida que o Z vai crescendo, a energia vai ficando mais negativa, a distância para o zero volta a crescer. Vamos agora analisar o perfil do gráfico. O perfil do gráfico é como que está nessa figura aqui abaixo. No eixo Y está a energia de ionização em megajoules por mol, e no eixo X o número atômico Z. Ele começa aqui no hidrogênio, cresce no hélio, depois tem a queda, que nós discutimos, depois entrou aqui no N igual a 2, ele começa a crescer até o neônio, e depois cai, quando entra no N igual a 3, cresce até no argônio, e depois cai aqui no N igual a 4 no potássio. Muito bem, então a gente vê que de fato temos aqui um perfil do tipo cresce, diminui, portanto, de fato, temos aqui um comportamento periódico nesta propriedade da energia de ionização. Vamos olhar agora o comportamento da segunda energia de ionização. Vamos colocar isso num gráfico e comparar a primeira e a segunda energia de ionização. Muito bem, a figura é esta que está aqui, e nós vemos aqui em preto a curva para a primeira energia de ionização, que é a mesma que nós apresentamos anteriormente, e aqui em vermelho a segunda energia de ionização. Note que só faz sentido falar de segunda energia de ionização a partir do hélio, né? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, só a partir do hélio, que tem 2 elétrons, é que se pode falar numa segunda energia de ionização. E a gente observa que, de fato, a primeira energia de ionização ela tem um certo valor, mas a segunda é muito maior. É sempre assim, né? A segunda energia de ionização é sempre maior do que a primeira. E, no caso aqui, a gente percebe aqui onde estão essas linhas pontilhadas, que grandes variações aconteceram do lítio mais para o lítio 2+. Quer dizer, quando você arranca um elétron, do lítio você vai a lítio+, você gastou essa pequena quantidade de energia. Agora, com o lítio+, para arrancar o segundo elétron e levar o lítio 2+, você tem uma energia muito maior. E o mesmo acontece aqui para o sódio e para o potássio. Nesta tabela temos aqui as sucessivas energias de ionização para os nossos 19 átomos. Vamos aqui fazer uma reflexão sobre o comportamento dessas energias de ionização e que informações elas podem nos dar a respeito da configuração eletrônica. Vamos passar agora uma linha tracejada para não misturar as coisas que estão do lado esquerdo, os números, com a análise que faremos aqui nesse espaço em branco. O hélio na configuração eletrônica do estado fundamental é 1s2. Quando você aplica uma energia de ionização de 2,37 megajoules por mol, você transforma no hélio+, cuja configuração eletrônica é 1s1. Já no caso do lítio, a energia que você vai gastar é 0,52 megajoules por mol para transformar o lítio no estado fundamental, cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s1, ou seja, a configuração de caroço do hélio, 2s1, transformar no lítio+. E agora, repare, quando sai esse elétron, a configuração eletrônica do lítio+ é igual à configuração eletrônica de caroço do hélio. Porém, com detalhe, esse cátion, lítio+, tem uma carga nuclear de mais 3e. Portanto, vai ter uma interação muito maior entre esses 2 elétrons remanescentes aqui no lítio+, com esses 3 prótons que estão no núcleo. Isso justifica o fato da próxima energia agora ser muito maior, caso deseje-se arrancar um desses elétrons remanescentes. No berílio, você vai gastar 0,9 e 1,76 megajoules por mol para transformar berílio na configuração do estado fundamental em berílio+, e posteriormente em berílio 2+, que também terá a mesma configuração eletrônica do hélio, porém com 4 prótons no núcleo, o que leva a próxima energia de ionização a ser muito maior que a anterior. Então essa análise que fizemos para esses 2 átomos, lítio e berílio, se mantém e a gente consegue observar nessa figura
pelas áreas representadas em azul e em verde. Então note que no caso do lítio é relativamente fácil tirar um elétron, tirar o segundo gasta-se muito mais energia. No berílio é relativamente fácil tirar 2 elétrons, para tirar o terceiro é muito maior a energia. No caso do boro, é relativamente fácil tirar os 3 primeiros elétrons e o quarto gasta-se muito mais energia. E esse padrão continua, né? Por exemplo, no flúor, usa-se uma quantidade muito menor para tirar 7 elétrons, que comparado a tirar os 2 últimos elétrons que lá existem. Portanto, a gente nota aqui que essas baixas energias de ionização, comparadas com aquelas maiores de cada átomo, indicam o número de elétrons que existe na camada de valência em cada um desses átomos. 1 no caso do lítio, 2 no berílio e por aí vai até, por exemplo, no flúor 7 e aqui no neônio 8. Ok, quando você chega aqui no neônio, você muda de período, né? Você vai aqui para o sódio no primeiro, segundo, no terceiro período e agora volta novamente esse mesmo padrão, que vai até o argônio, onde você entra agora no potássio no quarto período. Ok, vamos falar de mais uma propriedade, que é a chamada entalpia de ganho de elétron. E ela é definida como a variação de entalpia padrão associada ao ganho de um elétron em um átomo, íon e molécula, com destaque em fase gasosa. Então, neste exemplo que apresentamos aqui, um átomo de cloro em fase gasosa, ao receber um elétron, ele se transforma numa espécie carregada negativamente, ou seja, num ânion, e a energia envolvida nesse processo, o calor envolvido nesse processo no estado padrão é menos 351,2 kJ por mol. Agora vamos, a partir dessa definição de entalpia de ganho de elétrons, definir a chamada afinidade eletrônica. Bem, por si só, a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então você deve estar percebendo que isso está intimamente relacionado à definição anterior de entalpia de ganho de elétron. E o exemplo que apresentamos é o mesmo, o átomo de cloro ganhando um elétron, se transformando no ânion, e a gente sabe que existe um ΔH envolvido nesse processo. E o ΔH é o mesmo que nós apresentamos no exemplo acima, né? Vale menos 351,2 kJ por mol. E agora a gente vai definir a afinidade eletrônica pela letra A e vamos chamá-la do negativo da entalpia de ganho de elétrons. Portanto, ela vai valer, para este exemplo, mais 351,2 kJ por mol. Assim, quando o A for positivo, isso indica que o processo ele é exotérmico, na medida que ele ganha um elétron, e, portanto, a formação de ânions é entalpicamente favorável. Já quando o A é negativo, isso significa que é um processo endotérmico de ganho de elétrons e a formação do ânion não é entalpicamente favorecida. Portanto, há que se tomar algum cuidado. Se a energia for a entalpia de ganho de elétrons, essa energia deve ser negativa. Se nesse mesmo processo de ganho de elétrons for no lugar colocado o valor da afinidade, essa afinidade deve ser positiva. E aí há uma harmonia entre esses dois conceitos, representando a mesma coisa e a mesma energia. A afinidade eletrônica, ela existe um certo padrão na tabela periódica que é apresentada nessa figura que colocamos aqui ao lado. É uma figura em que foram organizados apenas para alguns átomos. Observe que, por exemplo, muitos átomos aí não estão presentes porque justamente pela definição da afinidade eletrônica, que é a energia envolvida no processo de ganho de elétron em fase gasosa, muitos átomos não são fáceis de serem colocados em fase gasosa e suas medidas serem executadas e obtidas de uma forma adequada. Por isso, é comum nas tabelas e nas figuras onde se fala de afinidade eletrônica vir um conjunto menor de átomos com os seus valores apresentados. Mas a gente observa aqui, por exemplo, algumas coisas que vão dentro da nossa expectativa. Nessa escala aqui de cores e de energias, o azul claro tem energias negativas. A gente observa, por exemplo, que o hélio, o neônio, o argônio, enfim, os gases nobres, eles têm afinidades eletrônicas negativas, indicando a sua não tendência de receber elétrons. Os metais aqui do lado de cá, eles têm uma certa afinidade eletrônica e ele vai crescendo na direção
aqui dos halogênios que têm grandes afinidades eletrônicas, como era de se esperar do comportamento dos halogênios, né? Os halogênios têm essa tendência de querer elétrons, então eles têm essa afinidade por elétrons. Portanto, a sua afinidade tem que ser positiva e grande. Então está aqui novamente aqui embaixo a definição, só para a gente lembrar o que é que significa, né, o sinal negativo. Veja, por exemplo, o oxigênio. Oxigênio e enxofre, né? O primeiro valor positivo refere-se à chegada do primeiro elétron. Então, o átomo de oxigênio, ao ganhar o primeiro elétron e se transformar em O-, isso aqui é um processo que libera energia, libera menos 141 kJ por mol. Já o ânion, O-, veja que a afinidade é negativa, ou seja, ele não tem essa tendência a receber esse segundo elétron. Na verdade, isso só vai acontecer se for doado energia para o sistema. E o mesmo ocorre para o enxofre. Então, esses são alguns padrões. A gente vê que ele cresce para cima, né, e para a direita. E já que nós falamos de eletronegatividade e energia de ionização, vamos falar agora de uma outra propriedade bastante importante para a química, que é a da eletronegatividade, que é a tendência de átomos a atrair elétrons quando eles estão dentro de uma ligação química. Nessa tabela genérica aqui, em 1934, Robert Millikan percebeu que os átomos que estão no canto inferior esquerdo, eles têm uma baixa energia de ionização e uma baixa afinidade eletrônica, o que os faz serem candidatos naturais a perder elétrons. Por isso são chamados de elementos eletropositivos. Já os que estão no canto superior direito, antes dos gases nobres, têm energias de ionização alta e também uma afinidade eletrônica alta. Portanto, eles têm a tendência de não perder elétrons e, ao contrário, de receber elétrons. Por isso, eles tendem a formar íons negativos e são eletronegativos. Assim, Millikan quantificou uma escala de eletronegatividade a partir da média da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Entretanto, a escala mais conhecida de eletronegatividade é atribuída a Linus Pauling em 1932, que avaliou a eletronegatividade a partir de energias de dissociação de pares de átomos. Então, por exemplo, numa ligação AB, a diferença de eletronegatividade entre os átomos A e B tem a ver com as energias de dissociação da molécula AA, da molécula BB e da molécula AB, conforme está apresentado nesta forma. E aí, lembrando que a gente não atribui geralmente a eletronegatividade aos gases nobres, porque ele tem uma energia de ionização muito alta, quer dizer, pouca tendência de perder elétrons, e uma afinidade eletrônica negativa. Então, nessa tabela são apresentados aqui, na escala de Pauling, os valores de eletronegatividade. Quando a eletronegatividade é baixa, por exemplo, entre 0 e 1, você tem aqui principalmente aqui os metais, né? E na medida que ele vai crescendo, você está caminhando para o verde, para o amarelo, em direção aqui ao flúor, onde vai ter a maior eletronegatividade. Então a gente percebe que numa dada coluna, por exemplo, aqui nos halogênios, ela cresce para cima e num dado período ela cresce para a direita. Portanto, pessoal, desse vídeo que eu gostaria que nós guardássemos algumas tendências que são apresentadas na figura abaixo. O raio atômico ele cresce para a esquerda, né, e cresce na medida que você anda para n's cada vez maiores, ou seja, para baixo, ao longo das linhas, né, ao longo dos períodos. A energia de ionização é ao contrário, né? Ela cresce na medida que você está indo para distâncias cada vez menores em relação ao núcleo, ou seja, n cada vez menores, e quando você vai indo para a direita, né? Porque o Z efetivo está crescendo ao longo do período e o elétron fica mais ligado a ele, fica mais difícil de arrancar, portanto ele cresce. A afinidade eletrônica e a eletronegatividade têm uma tendência similar, ou seja, na medida que eu ando do lado dos metais para o lado dos halogênios, ela cresce, e na medida que eu saio da parte de baixo da tabela para a superior, ela cresce também. Então, essas 4 propriedades nós apresentamos aqui, porque nós vamos usá-las intensivamente quando formos discutir ligações químicas. E por isso vai ser de muita utilidade para a gente analisar as peculiaridades entre pares de átomos que estão envolvidos na ligação. Tudo isso a gente espera tratar com a sua presença na próxima videoaula.